Foi aos 18 anos, quando entrei para a faculdade. Eu queria criar uma empresa, não tinha assim muito dinheiro, não sabia bem o que é que havia de fazer e por isso decidi criar uma empresa que basicamente vendia produtos portugueses no mercado inglês. Peguei num conjunto de catálogos de empresas portuguesas e fui vender esses produtos para a Inglaterra, contactando com um conjunto de distribuidores. O meu investimento foi basicamente uma viagem e depois dormi nas pousadas de juventude de Inglaterra, o que, aplicando aos dias de hoje, devíamos estar a falar de menos de 1000 euros de certeza de investimento. No meu caso foi relativamente fácil porque eu não criei nenhum negócio de porta aberta, ou seja, o meu negócio era receber encomendas de clientes e depois colocá-las aos fornecedores e no fundo era um intermediário entre estas duas entidades e conseguia fazer isso em part-time, fora de horas, sem qualquer tipo de problema. A minha segunda empresa foi aos 19 anos. Eu reparei que tinha muitos colegas na faculdade que sabiam dar formação informática, eu sou engenheiro informático, e então decidi criar essa empresa e contratar os meus colegas, porque também era interessante para eles, porque eles também ganhavam algum dinheiro e eu também, obviamente como empreendedor, também ficava bastante satisfeito. Foi juntar o útil ao agradável. Passado alguns anos, criei uma empresa de balões de ar quente. Eu achava que aquilo era um negócio que teria um grande sucesso em Portugal, mas depois até tivemos algumas campanhas, mas houve uma que me correu relativamente mal. Houve um dia de vendaval em Coimbra e houve umas telhas que caíram em cima de uns carros. Eu tive de pagar os arranjos dos carros e decidi que de facto aquele negócio tinha alguns riscos que eu não tinha previsto inicialmente e que não era assim com tanto potencial quanto isso. Sim, em 1997 houve um conjunto de pessoas que se juntou numa empresa denominada Nova Base SGPS, que em 2000, no dia 4 de julho de 2000, foi para a Bolsa. Por isso, aos 28 anos, eu juntei-me num grupo que posteriormente deu entrada na Bolsa. O percurso é que o futuro depende de nós próprios e somos nós a criar esse futuro e não, enquanto uns esperam pelo futuro, outros constroem. Um Business Angel é uma pessoa que tem alguma capacidade financeira e tem disponibilidade para ajudar e investir numa empresa de terceiros. O objetivo do Business Angel é investir numa empresa e depois, passado 3, 4, 5, 6, 7 anos, poder vender essa participação e, no fundo, ganhar uma mais-valia. A DNA Cascais é uma iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, surgiu há 5 anos, com o objetivo de desenvolver novas atitudes no Concelho de Cascais. Nós temos, por exemplo, um programa que é o programa Escolas Empreendedoras, onde mais de 6.000 jovens já passaram por este programa. Basicamente, eles aprendem a mudar de atitude perante a vida, é isso o objetivo do programa, e sair da zona de conforto. A DNA, nos últimos 5 anos, apoiou 140 novas empresas de jovens. A maior parte deles, se não fosse a DNA, não teria criado a sua própria empresa e, por isso, esse é o principal objetivo da DNA, é promover a mudança de espírito no Concelho de Cascais e com a possibilidade de criarem as suas próprias empresas. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes naquilo que gostam, ou seja, se a pessoa quer ser um artista, deve ser artista, se a pessoa quer ser empreendedor, deve ser empreendedor, se a pessoa quer trabalhar por conta de outrem, deve trabalhar por conta de outrem. Ou seja, eu acho que vale a pena empreender para aqueles que querem ser empreendedores. O empreendedor tem que sair da sua zona de conforto, ou seja, muitas vezes o empreendedor, quando está a criar a sua própria empresa, não tem fins de semana, não há horários, a família tem que ser um bocadinho sacrificada e por isso há sempre alguns sacrifícios. As vantagens é a adrenalina pura, ou seja, o empreendedor nunca sabe se vai ter mais clientes ou menos clientes e por isso está sempre, todos os dias é um novo desafio. E isso é a principal vantagem e, obviamente, a autonomia. É ele que controla o destino dele e não está dependente de terceiros. O principal erro do empreendedor, normalmente, é que ele acha que o problema da criação da empresa é apenas dinheiro, é o problema do financiamento. E, por isso, ele foca 80% da sua energia e do seu tempo a tentar obter financiamento ou investimento por parte de business angels ou capital de risco.
e só 20% do tempo a melhorar o seu projeto e diminuir os riscos do seu projeto. E é por esta ordem. Primeiro procura-se o dinheiro e depois é que se melhora o projeto. E devia ser exatamente o oposto, que é 80% do tempo a melhorar o seu projeto, diminuir os riscos do seu projeto e depois os outros 20% só a procurar financiamento ou investimento. Não, isso é falso. Ou seja, nunca na história de Portugal houve tanto dinheiro disponível para investimento em startups. Por exemplo, o programa Compete, através do programa Compete, nas iniciativas de capital de risco e de business angels, neste momento estão disponíveis mais de 200 milhões de euros para investir em startups. Nunca na história de Portugal houve tanto dinheiro para investimento em startups. Bem, quem não tem dinheiro, a primeira questão é tentar criar um negócio que não necessite de dinheiro. E há muitos negócios que podem iniciar-se sem necessidade de dinheiro. Um dos principais problemas dos empreendedores é que normalmente querem criar uma fábrica de fazer camisas sem nunca ter vendido uma camisa. E por isso a primeira coisa é tentar vender camisas e depois é que podem construir a fábrica. Há negócios, por exemplo, que um empreendedor pode vender à consignação. Ou seja, vai buscar o produto ao fornecedor e se conseguir vender, vende. Se não conseguir vender, devolve o produto. Isso, por exemplo, é uma situação que acontece. Outras questões é, por exemplo, o Steve Jobs, quando ele criou a empresa, ele foi primeiro arranjar clientes, os clientes pagaram como sinal a encomenda e com esse dinheiro ele construiu os primeiros computadores e depois vendeu. Por isso, primeiro arranjar clientes, depois produzir e depois vender. Normalmente o que o empreendedor quer é preciso de dinheiro para fazer stock, não se preocupa muito com o cliente e depois é que vai procurar o cliente. Não, primeiro cliente e depois é que se produz ou vende o produto ou o serviço. As ideias de negócio, mais do que as ideias, é a implementação dessas ideias. Nós podemos ter o melhor produto do mundo, com umas vantagens fantásticas relativamente à concorrência, mas se nós não tivermos clientes, a empresa morre. Mas nós podemos ter um outro produto normal, mas se tivermos clientes, a empresa sobrevive. Por isso, uma ideia só por si não é nada, o que interessa é a implementação. Muitos empreendedores têm a mesma ideia, mas só alguns é que conseguem. Porquê? Porque tem a ver com a própria implementação. O Polo Empreende, penso eu, tem duas virtudes muito relevantes. Primeiro, estimula o espírito empreendedor dos jovens que estão na faculdade. E, obviamente, esses jovens muitas vezes pensam que isto do empreendedor, para ser empreendedor, que é só para aquelas pessoas que já têm muita experiência, o que não é verdade. E a segunda questão que o Polo Empreende tem como grande vantagem relativamente a outros projetos é que tem os professores disponíveis para os alunos. E por isso os alunos têm ali uma oportunidade de usarem e abusarem do tempo dos professores durante o ano a criar o seu próprio projeto. No fundo, consultadoria de borla. E muito poucas pessoas têm essa possibilidade.